Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e dessa feita apresentar para vocês as Cartas de Paulo, volume 1, de Giuseppe Barbaglio. Giuseppe Barbaglio. Esse camarada foi um erudito em Novo Testamento, professor de Novo Testamento, um sacerdote católico, um excelente teólogo, exegeta. Ele já faleceu e ele, juntamente com outro teólogo, Rinaldo Fabris, que também faleceu, escreveram juntos as Cartas de Paulo, que são três volumes dessa série aqui, ó, Bíblica Loyola. O total dessa série são 50 volumes, 50 volumes, materiais do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Do Novo Testamento a coleção é completa. Tem os Evangelhos 1, os Evangelhos 2, Atos dos Apóstolos, as Cartas Gerais e o Apocalipse. Eu comprei as Cartas de Paulo porque eu gosto muito de estudar o Novo Testamento, principalmente as Cartas de Paulo. E a novidade aqui é que eles vão acrescentar mais uma carta, que é a Carta aos Hebreus, que tanto para Giuseppe Barbaglio, como para Rinaldo Fabris, foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Tá? Então, eles virão comentar 14 cartas. 14 cartas. Eles irão comentar 14 cartas que eles atribuem ao apóstolo Paulo, né? Incluindo aí a carta aos Hebreus. Tá certo? É um material maravilhoso, não é barato, tá? Não é barato essas obras. Você pode verificar aí na Amazon ou na Edições Loyola. Na Amazon é muito mais barato, tá? Uma obra maravilhosa. É a introdução e comentário às cartas de Paulo. Eu vou mostrar para vocês aqui, esse é o volume 1, e só repetindo, tá aqui, ó, a coleção bíblica Loyola. São mais de 50 volumes, tanto do Antigo Testamento, materiais do Antigo Testamento, e o Novo Testamento completo, né? Introdução e comentários. Você pode colocar aí na Amazon coleção bíblica Loyola, ou coleção Loyola, ou as cartas de Paulo, que vai aparecer essas obras. São 3 volumes, como eu falei aqui, só sobre as cartas de Paulo. E abrindo aqui para vocês verem, né? Esse é o volume 4, né? O número 2 é o volume 5 e o 6 é o volume 3 dessa série das cartas de Paulo, né? Trabalho Novo Testamento. E abrindo aqui para vocês verem, né? Aqui, ó, aqui está a coleção completa do Novo Testamento, tá? Que é os comentários ao Novo Testamento. Os Evangelhos, que é os Evangelhos 1 e 2, eles comentam Lucas, João e Lucas, Mateus e Marcos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, tá? As cartas católicas ou gerais e o Apocalipse. O Apocalipse. Vamos lá. Essa obra já é antiga, né? Já é antiga. Ela foi lançada aí nos anos 90. Anos 90. E a primeira repreensão dessa obra foi em 2017, que está aqui, ó. Primeira repreensão, 2017. Aonde a Loyola voltou a vender devido ao pedido, né? Pedido. Então, é um comentário exegético, expositivo, hermenêutico sobre as cartas de Paulo. Aqui está a apresentação da obra. Já é uma obra, como eu falei para vocês, antiga, né? Aqui, ó. A melhor apresentação do imponente comentário das cartas paulinas, realizado por Giuseppe Barbaglio e Rinaldo Fabris. Ambos já faleceram, teólogos católicos, tá?
Me parece ser o fato de que ele é um prolongamento natural do Comentário dos Evangelhos, publicado em 75, pelos mesmos autores, né? 75, muitos anos, né? Aí vem aqui, papai, do Comentário dos Atos dos Apóstolos, publicado em 77, pelo infatigável Rinaldo Fabres. Então é uma obra já antiga, né? Claro, revisada e ampliada. Então aqui é a apresentação da obra. Aqui nós temos um índice desse primeiro volume, das cartas de Paulo. Eu pretendo adquirir toda a coleção, mas não é barato, é muito caro, tá? Muito caro. Índice do primeiro volume. Aí tem o prefácio à edição brasileira, a apresentação, a abreviatura dos livros bíblicos e as siglas. Aí vem a introdução geral. Aqui, ó. O primeiro volume ele vai trabalhar as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Está aqui, ó. A comunidade tessalônica, que é a primeira carta, introdução à carta. Aí vem um texto e comentário, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí vem a segunda carta aos Tessalonicenses, não é? A segunda carta aos Tessalonicenses está aqui, ó, sempre introdução e comentário, e as duas cartas aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios. O padrão é o mesmo, né? Introdução e comentário. Introdução e comentário. Tá? Vamos lá rapidamente. Vamos correr aqui. Ele começa com a introdução geral. A Paulo, né? Então ele começa essa introdução falando Paulo, fariseu. E aqui tem várias notas de rodapé, né? Lembrando que os dois são italianos, ou eram italianos, né? Eram italianos. Dois eruditos exegetas no Novo Testamento. Ok? Tá aqui, ó. Paulo fariseu. Ele começa. Muita informação. Eu não vou ler aqui para vocês, porque eu quero chegar aos comentários. E aqui nós temos, ó, bastante nota de rodapé. Ele vai fazer citação, citar obras, citar eruditos do Novo Testamento, como ó, Joaquim Jeremias. Tá vendo aqui, ó? E por aí vai. Aí Paulo, convertido. Falou do Paulo fariseu, agora Paulo convertido. Depois Paulo, missionário. Depois a estratégia missionária, né? Do apóstolo Paulo. O homem do evangelho. O pastor de almas. Tá? Pastor de almas. Paulo era missionário, pastor, teólogo. Paulo era tudo, né? O apóstolo contestado. Tá? O apóstolo contestado. O discípulo crucificado. Antes de eu continuar aqui, ó, deixa eu mostrar as páginas, né? Desse primeiro volume. Quantas páginas são? Tinha gente aí reclamando, professor, fala o número de páginas. Fala o número de páginas. O primeiro volume são 396 páginas, né? 396 páginas. Então, quase 400 páginas aí, comentando essas 4 cartas, né? Do apóstolo Paulo. Deixa eu continuar aqui. O discípulo crucificado. Deixa eu conferir se tem mais páginas. Deixa eu ver aqui. Tem muito mais páginas. Aqui, ó. Lá aponta 496, 396, mas é muito mais. O total aqui, ó. Deixa eu pegar. O total de páginas são 507 páginas. Tá aqui embaixo, tá vendo? 507 páginas. Né? Então é um comentário bem exaustivo dessas 4 cartas, as 2 cartas aos Tessalonicenses e as 2 cartas aos Coríntios. Tá? Muito bom. 507 páginas. Aí vem o discípulo crucificado. Aqui é só a introdução, né? Geral. O escritor, aí vai falar do gênero, né? Literário, que é o gênero epistolar, o que é uma epístola.
Formas literárias particulares. Características do estilo. E aqui, ó, sempre eles vão dar bastante notas de rodapé. Tá? Bastante mesmo, bastante mesmo. Interessante aqui, ó. Aqui vai falar, ó, a autenticidade e a unidade das cartas, tá? Que é o corpus paulino, tá? Das cartas de Paulo. E a coleção das cartas, tá? Veja que uma introdução longa sobre Paulo. Aí ele continua aqui, ó, o teólogo, né? Paulo, o teólogo. Você vê vários discursos teológicos de Paulo. A seção aqui é grande, ó. Paulo, seguidor de Jesus de Nazaré. Paulo, seguidor de Jesus de Nazaré, ou segundo fundador do cristianismo. Tem teólogos que defendem que Paulo que fundou o cristianismo no sentido da hierarquia, né? Então vejam, especificidades e atualidade sobre Paulo. Então aí, ó, mais de 50 páginas, né? Só sobre Paulo, uma introdução geral. Então bastante coisa, bastante informação. Então aqui no final ele sempre vai te dar, no final dos capítulos, né? Eles vão te dar a bibliografia consultada que eles usaram para nesse material. Bastante obras aqui, ó. E agora ele começa o comentário, tá? Deixa eu pegar aqui a página 58, 59, 60, 61. Na página 61, ele começa o comentário, que é a comunidade de Tessalônica, a primeira carta, né? E na página 63 ele começa o comentário de fato. Aqui, ó, 63. Aí vem a introdução à carta, a primeira carta. Aqui está a data, né, dos anos 50 a 51. É a primeira viagem missionária de Paulo, né? Que ele funda. Aí ele começa, ele introduz a carta. Aqui ele vai falar do nascimento da comunidade de Tessalônica, né, a história. Aí ele vai recorrer lá ao livro de Atos, tá? Enfim, Paulo ficou muito pouco tempo em Tessalônica, ele teve que sair correndo para não morrer. E ele, preocupado com os irmãos, envia Timóteo. E Timóteo traz boas notícias da comunidade. Aí Paulo se alegra, Paulo fica feliz. Muito bom aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Tava atrapalhando um negocinho aqui. Aí vem a carta de Paulo. Tá? Ó, o que ele vai falar aqui, ó. Os missionários haviam deixado Paulo e Silas, né? Ou Paulo e Silvano, porque Silvano e Silas é a mesma pessoa. Os missionários haviam deixado a igreja de Tessalônica num clima difícil e tenso. Os fiéis eram vítimas de vexações da parte de cidadãos. Tá? De 1 Tessalonicenses 2,14. A partir de agora, as citações referem-se a esse escrito. E sempre aqui embaixo eu falei para vocês, ó, as notas de rodapé. Bastante, né? Era lógico o temor de que se perdesse o trabalho tão bem começado, tanto mais que a partida apressada, deixa eu aproximar mais da câmera, que a partida apressada tinha impedido uma ação mais profunda e o completo amadurecimento dos neoconvertidos. O entusiasmo da primeira adesão, submetido à dura prova das dificuldades externas, teria resistido? Esse era um angustiante temor de Paulo e de seus colaboradores, como a testemunha a carta, está no capítulo 3, de 2 a 5. Por outro lado, tornava-se impossível uma visita a Tessalônica. Numa linguagem convencional, Paulo fala aqui da ação impeditiva de Satanás, no capítulo 2, versículo 18.
Na verdade, algum motivo não explicitado tinha frustrado seu ardente desejo de rever os Tessalonicenses. Por isso que ele via Timóteo. Aqui ele vai falar da igreja de Tessalônica, né? Da comunidade da igreja ali. Aí ele vai trabalhar aqui. E aqui as notas de rodapé sempre acrescentando. Tá? Então aqui bastante coisa. Ele vai falar da igreja de Tessalônica, a comunidade ali. Citando os versículos, né, da primeira carta. Eu lembro que eles tinham problemas e dificuldades de entender sobre o fim dos tempos, ressurreição, volta de Cristo. Na primeira carta, o capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo vai abordar isso. Vai esclarecer para eles, tirar as dúvidas deles. Tá? Porque quando Timóteo voltou trazendo o resultado, Paulo escreve essa carta. Aí vem o escrito de Paulo, que é a primeira carta, né, aos Tessalonicenses. E depois de acabar a introdução, ele vai comentar agora a carta. Aqui tem indicações bibliográficas que toda vez que ele termina o assunto, ele vai te dar os comentários, as fontes que eles consultaram, a bibliografia. Bibliografia, tá? Aí vem texto e comentário. Endereço e saudação, que é o capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, a igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz. Aí ele começa o comentário. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. E ele divide em perícopes, tá? Como agradecimento a Deus. Capítulo 1, versículos 2 a 10. Aí tem um texto, a exposição do texto. Tá? A exposição do texto e embaixo o comentário. E aqui do lado, ó, tem textos paralelos, né? Das cartas de Paulo também. Ok? Aí ele começa a comentar. Deixa eu pegar aqui rapidamente o capítulo 4. Cadê? 3 a 6. Que é o capítulo 4, de 1 a 12. Uma vida santa e de amor fraterno. Depois eu vou pegar o versículo 13 em diante. Aí Paulo vai tratar do tema escatológico lá, né? A esperança cristã, que é os versículos 13 a 18. Aí está a exposição do texto e agora o comentário. Paulo havia acenado para algumas lacunas da fé dos Tessalonicenses. Não resta dúvida de que uma dessas é com toda probabilidade, a mais séria, é denunciada e resolvida justamente nesse trecho. Infelizmente, não conhecemos com toda clareza a situação da igreja de Tessalônica. De qualquer modo, podemos reconstruir um quadro aproximado a partir do texto da carta. O problema relacionava-se com o destino último dos fiéis que tinham morrido. Está no versículo 13. O que aconteceria com eles? Não estando mais vivos, estava fechada a eles qualquer possibilidade de ir ao encontro do Cristo glorioso que viria para encerrar a história e salvar seus fiéis. Então, que possibilidade lhes restava de entrar no reino eterno de Deus? Pode-se supor que Paulo não lhes tivesse falado da ressurreição dos mortos. Que se Paulo tivesse falado, essas perguntas não existiriam, né? Então, como Paulo ficou pouco tempo lá, não deu para abordar tudo. Pode ser Pode-se também imaginar que a solução do problema da salvação dos fiéis tivesse sido centrada sobre a vinda final do Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 10 da primeira carta. Esperada, né? Aliás, para muito breve.
Daí a dúvida na mente dos tessalonicenses a respeito do futuro dos que tinham morrido durante a ausência de Paulo. Eles pensavam que Cristo viria nos seus dias. A carta fala, sem meias palavras, de ignorância, uma ignorância portadora de consequências de consequências existenciais. Os cristãos de Tessalônica viviam a mais profunda tristeza, tão isolados quanto os que, por definição, estavam privados de qualquer esperança, ou seja, os pagãos. Então, muita gente lá, contexto histórico também fala, estavam vendendo suas casas, os seus bens, porque pensando que Jesus iria voltar naqueles dias e Paulo vai ter que corrigir isso. O fato de no mundo grego haver alguma crença da imortalidade da alma, não coloca substancialmente em dúvida a afirmação de Paulo, porque naquela época uma visão positiva a respeito do além era uma convicção partilhada apenas por elites restritas, especialmente por causa do significado especificamente cristão da esperança que é a espera confiante da vinda final de Cristo Jesus, de Cristo Salvador, né? Que é o capítulo 1, versículo 3 e o versículo 10. Aí ele vai continuando aqui, ó, comentando, né? O versículo 13 aqui. Depois ele vai comentar aqui o versículo 14, tá? Abaixo aqui, ó. Ele vai comentar os versículos 15 a 17, tá? Cadê? Ele está no versículo 14. Ele vai comentando. O mesmo Senhor descerá do céu. E aqui embaixo sempre várias notas de rodapé. E bom que as notas de rodapé estão na maioria em português. Dá para você ler. Porque tem notas de rodapé de obras que vêm em inglês. Eles não traduzem, né? Aí fica difícil para aqueles que não leem em inglês. Aí, acabando o capítulo 4, ele vem para o capítulo 5. Tá? Ele vai comentar o capítulo 5. Aí vem a primeira perícope, né? Dos versículos de 1 a 11. Que ainda Paulo continua falando acerca da vinda do Senhor. Né? Vamos continuar aqui. Aqui é a parte final, capítulo 5, versículos 12 a 24. Né? E a despedida, versículos 25 a 28 do capítulo 5. Aí vem a segunda carta. Tem o mesmo formato, a introdução. Tá? Aí vem o autor, a primeira carta, o destinatário, a estrutura e conteúdo. Aí que ele começa o comentário, texto e comentário, versículos 1 e 2, que é a introdução. Aí depois a segunda parte, versículos 3 a 12, que ele coloca o nome aqui, ó, justo juízo de Deus. Desculpe aí, queridos. Capítulo 2, versículos de 1 a 12, aquele texto polêmico, né? Que Paulo vai tratar sobre a vinda do anticristo, a volta de Jesus, né? Que eles continuavam em dúvidas ainda. E Paulo vai responder. Então ele vai comentar aqui para nós o que estava acontecendo. Não dá para ler porque é muita coisa, tá? Vamos lá. Então vocês estão vendo aqui, ó. Eles dividem em perícope, tá? Perícope por perícope, parte por parte, versículo por versículo, e vai comentando. Deixa eu terminar aqui. Cadê o capítulo 3? Versículo 16, 15. E aqui ele termina. É a conclusão, né? São só 3 capítulos da segunda carta aos Tessalonicenses. Terminando, ele vai comentar agora a carta aos Coríntios. Aqui é a primeira carta, né? Como sempre, ele começa com uma introdução, tá? E sempre uma introdução vasta.
como aqui, ó, história do relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto. Então, ele vai tratar a partir de Atos 18, que quando Paulo chega ali, Paulo funda essa igreja na sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, e ele ficou 1 ano e 6 meses ali. Ficou bastante tempo ensinando, doutrinando. Paulo é o fundador da carta. Tá? Introdução. Ele fala da história de Paulo, né? Com a igreja de Corinto. Tá? Aqui ele vai tratar sobre a comunidade de Corinto. As experiências, problemas, dificuldades e desvios da comunidade. A igreja mais problemática que o apóstolo Paulo teve que tratar foi a igreja de Corinto. Vamos continuar aqui, ó. Só introdução vasta para vocês. Tá? Os fortes e os fracos da igreja. Tá? A condição social dos fiéis de Corinto. Tá? A condição social dos fiéis de Corinto. É uma mescla entre pobres e ricos, tinha mais pobres, tinha mais ricos, enfim. A tomada de posição de Paulo, a carta. Paulo fica sabendo pelo da família de Cloé, no capítulo 1, o que estava acontecendo, né? E ele vai bater pesado na igreja. Pecado, prostituição, um jovem deitando com a mulher do seu pai, a sua madrasta. A igreja estava dividida em 4 grupos: o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, o grupo de Cristo. Aí vem as respostas de Paulo. Né? Veja que é uma introdução longa, tá? Detalhada dessa carta. Tá? O cristianismo marcado pela cruz, que Paulo, no capítulo 1 a 4, ele chama a unidade, a igreja, mostrando que o centro é Cristo e não homens. O culto não pode ser antropocêntrico, mas cristocêntrico. O alvo não pode ser Paulo, não pode ser Apolo, não pode ser Pedro, mas tem que ser Cristo, Jesus, porque foi ele que morreu e não os 3. Maravilha, né? Depois de ele acabar a introdução, ele vai começar o texto, o comentário do texto. Texto e comentário. Aí tem aqui o endereço e saudação. Capítulo 1, de 1 a 3. Aí tem um texto e a exposição do texto. E sempre, como eu falei para vocês, ó, bastante notas de rodapé, o tempo todo. Versículos 4 a 9, nós temos o agradecimento de Paulo. E os versículos 10 até o capítulo 4, versículo 21, é o chamado à unidade. Tá? Que ele vai falar aqui, ó, ele vai colocar como tema a cruz de Jesus, que é a chave interpretativa da realidade cristã. O que ele vai falar aqui, ó, o primeiro núcleo temático da carta constitui a tomada de posição do apóstolo ante uma precisa situação da igreja de Corinto. A imitação das associações religiosas no mundo grego, que é tiassos, tinha se constituído em seu interior grupos espirituais que se apoiavam num ou noutro personagem importante. Porque lá eles eram fãs de filosofias. E em Corinto tinha várias escolas de filosofia. Só perdia para Atenas. E lá as escolas rivalizavam uma com a outra. Então a escola de Platão, de Aristóteles, de Sócrates e de outros grandes filósofos gregos. Então eles gostavam muito de retórica, da arte retórica, eles gostavam muito da oratória. E eles se converteram, mas eles transportaram esse afã filosófico, o amor pela filosofia, para os pregadores. Quem pregava melhor, quem falava melhor, quem tinha a melhor oratória, a melhor retórica. E isso começou a dividir a igreja. E todo mundo estava envolvido nessas brigas, né? Esses partidos. É interessante isso.
Opunham-se uns aos outros, a comunidade estava dividida. Ali reinava um verdadeiro culto da personalidade. Você vê que é a mesma coisa que hoje, né? Não mudou nada. Pessoas divididas aí, idolatrando pastor, pregador, cantor. Eles se agregavam em torno do nome de um grande personagem, mais do que em torno da pessoa de Jesus. Concretamente, as bandeiras hasteadas pelos grupinhos de Corinto traziam o nome de Paulo, Apolo e Cefas, que é Pedro, e Cristo. Cada um deles devia representar uma especial orientação de pensamento, uma interpretação pessoal da fé, uma reflexão profunda sobre o sentido da vida cristã. Estavam, porém, desatentos à tradição apostólica, que era testemunha dos eventos salvíficos da morte e ressurreição de Jesus. Mas eles preferiam esta ou aquela elaboração intelectual da realidade religiosa do homem, satisfazendo assim a tendência intelectualista própria do espírito grego, o culto à filosofia, né? Em conclusão, divisões ameaçadoras da unidade da igreja supervalorizavam a supervalorização do papel dos pregadores e dos líderes com prejuízo da função agregadora de Cristo. Procura apaixonada de uma sabedoria humana de caráter religioso, relegando a uma posição secundária a simples aceitação da mensagem evangélica. Eram esses os três aspectos complementares de uma única orientação prática e teórica. No julgamento de Paulo, isso comprometia gravemente o autêntico significado da fé no Senhor Jesus e da vida cristã no seio da igreja. Interessante, né? Ele vai continuar aqui, ó. Aqui é a introdução ao capítulo, tá? E aqui vem a unidade da igreja em Cristo, que é o capítulo 1 de 10 a 17, que é a primeira, onde Paulo vai tratar agora do problema, né? Dos grupinhos lá, dos 4 grupos. Aqui está um texto, a exposição, sempre, e aqui o comentário. Paulo elogia, primeiro Paulo começa elogiando, para depois tratar do problema. Ele começa aqui, ó, a tratar. O que ele vai falar aqui, ó. Qual é a exata fisionomia desses grupos? Deve-se logo excluir que formassem pequenas comunidades cristãs. O fato de Paulo escrever à igreja de Corinto testemunha que se tratava de facções existentes no interior da própria comunidade. Revela-se, pois, um equívoco denominá-las de partidos. É mais adequado falar-se de igrejinhas, dado seu caráter religioso e espiritual. Em comum tinham o fato de pertencer a este ou aquele corifeu. Eu sou, exprime um laço não puramente convencional. Em particular, deviam atribuir ao chefe, ou melhor, à ideologia por ele representada, um papel determinante naquela consciência lúcida de cristãos iluminados que orgulhosamente ostentavam. Concretamente, julgavam encontrar aí sua identidade e definição. Pode-se falar que seu ser cristão dependia do mestre escolhido e de seu pensamento. Aí ele continua aqui, a exposição. Olha só. Mais difícil é o problema da caracterização de cada grupo. Claro, não basta saber o nome da pessoa ao qual se referiam como mestre. É puramente hipotético supor que o grupo de Pedro fosse de tendência judeu-cristã. Tanto mais que a problemática da lei mosaica está totalmente ausente dessa nossa carta. O retrato de Apolo, descrito pelo livro de Atos, como dotado de capacidade retórica e versado na Sagrada Escritura, poderia ser suficiente para colocar seu grupo sob o signo de um característico apego à retórica grega e à interpretação erudita do Antigo Testamento? Quais dados históricos sustentam a afirmação que os partidários de Paulo constituiriam um grupo de hiperpaulinistas, defensores de uma liberdade cristã limitada e primitiva?
Tudo aqui é fruto de conjecturas subjetivas. A falta de informações precisas é melhor não avançar, deixando as questões abertas. Ele é bem criterioso aqui, né? Aí ele continua. Ele continua e assim vai. Aí Paulo, nos versículos 18 a 25, ele vai trazer a cruz, a pregação da cruz, que é escândalo para o judeu e loucura para o grego, do versículo 18 a 25. Tá? Depois de ele abordar os grupinhos ali que estavam divididos, ele vai tratar agora dessa sessão, né? Sobre a cruz de Cristo, é o aspecto da cruz. E assim ele vai comentando, querido. É um comentário maravilhoso. Essa é a primeira carta, tá? Essa é a primeira carta. A carta de Paulo aos Coríntios. Depois de terminar a primeira carta, ele vai comentar a segunda carta, que tem o mesmo estilo, viés, tá? De todas as cartas comentadas. Então é um livro maravilhoso, um comentário maravilhoso sobre as cartas de Paulo. Esse é o volume 1, tá? E a série completa são 50 volumes. A série completa são 50 volumes, com livros do Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento, comentados, né? No Antigo Testamento eles vão trabalhar mais a questão gramática, tem alguns comentários, como um comentário muito bom da vida de Davi, é um comentário completo, começando lá de Samuel, 1 Samuel 16, da vida de Davi e outras obras maravilhosas, tá? Toda a série aí, você vai pagar mais de R$1.000, se você for adquirir, tá? Então, esse é o volume 1 das cartas de Paulo em 3 volumes, tá? Que ele comenta Giuseppe Barbaglio, já falecido, exegeta, sacerdote católico, né? Um grande estudioso, erudito no Novo Testamento. Ele comenta as 2 cartas aos Tessalonicenses e as 2 cartas à igreja de Corinto. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.